Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria hoje de gravar um vídeo comentando esse brilhante livro do João Aiguen, ou Aiguen, bem, acho que é Aiguen, que é Fascismo como Ideologia e a Revolta Totalitária. Tá? O livro, diria que é uma obra única em língua portuguesa. Eu não conheço outra com profundidade semelhante, tá? Em que busca dar uma definição, digamos assim, científica para o fascismo, quais são os seus fundamentos filosóficos, a evolução desses fundamentos filosóficos, tá? Até chegar no que chegou. E mostra também que o fascismo não é essa ideologia com uma semântica elástica como os esquerdistas pretendem dar. Tá? O Aiguen, ele vai abordar os intelectuais que influenciaram direta ou indiretamente o fascismo, ainda que alguns tenham sido renunciados com o tempo, como é o caso de Karl Marx, e outros que foram absorvidos, como o Corradini, Panunzio, Rocco e principalmente Giovanni Gentili. Aiguen, ele beberá também de outras fontes, como, por exemplo, aliás, e principalmente, a sua principal referência nos seus estudos será o James Gregor, um grande estudioso do fascismo americano. Ele vai tratar sobre o corporativismo econômico, a chamada democracia totalitária, o fascismo como uma espécie de religião política, o uso do conceito de mito de Georges Sorel e outros. Aiguen, ele mostrará que o fascismo não é também uma ideologia que prioriza a ação, como os esquerdistas falam. O fascismo é uma ideologia que tem um núcleo, digamos assim, doutrinário, filosófico, bastante robusto, bastante complexo, profundo, e existe uma biblioteca muito vasta, tá? De autores fascistas. E, bem, é um livro importante para nós compreendermos como se funda filosoficamente o fascismo, tá? Em suma, qualquer mais comentários, vocês podem ver os vídeos do Aiguen, tá? E os vídeos resumem bem o que está no livro. No entanto, o livro você terá uma rica lista de referências, diversas citações. Ali vai estar tudo mais profundo. É um livro de quase 500 páginas, tá? E eu recomendo profundamente, tá? Realmente é um livro que merece aqui os meus elogios. E, bem, passado os elogios, vamos aqui para também os pontos críticos, tá? O João Aiguen é alguém de quem eu gosto bastante. Eu o sigo, tá? Não nas suas redes sociais, e acompanho o canal dele, etc. No entanto, eu vejo seus vídeos e vejo suas postagens, eu sempre faço isso com olhar um tanto crítico. Porque o João Aiguen, ele não é católico, não é cristão, tá? Ainda que ele não seja hostil, você pode ver que ele participa de canais católicos e etc. No entanto, ele já deixa bem claro
Ele já deixou bem claro em suas redes, ele não é cristão e ele é assumidamente liberal, tá? Ele é liberal declarado. Então, o que significa? Que ele vai tratar o fascismo como uma ideologia que se opõe ao liberalismo, e o liberalismo é tratado em seu livro como, digamos assim, um contraponto legítimo, tá? Ou seja, para John Hagen, o liberalismo seria o sistema normativo padrão, é o sistema, digamos assim, mais legítimo. É como se fosse o fascismo e o liberalismo fosse uma espécie de confronto que seria, digamos assim, algo de bem contra o mal, tá? Então, vamos aqui tratar no seguinte. O problema do liberalismo é que ele dissolve a ordem natural a partir do momento em que ele dilui a unidade social em indivíduos atômicos, tá? O liberalismo, ele atomiza o indivíduo. É como se cada indivíduo fosse o seu rei. A democracia surge a partir dessa noção, tá? E qual será o bem comum, segundo o liberalismo? É o bem de cada indivíduo. Entenderam? É esse que é o... e detalhe, aliás, o bem comum, de fato, é o bem de cada indivíduo, mas na noção liberal, o bem comum representa aquilo que cada indivíduo quer na sua subjetividade. O fascismo buscará fazer o oposto disso. O bem comum para o fascista é o bem do Estado, do partido. Então, há esses erros. Ambos os erros são erros opostos. E como o John Hagen é liberal, a impressão que ele dá nesse livro é que ele não chegou a contemplar, digamos assim, um meio termo correto. É aquele que Aristóteles disse, né? A virtude está no meio. E quando se trata de liberalismo e de fascismo, ambos são erros opostos, só que são irmãos, filhos do mesmo pai. Então, é necessário aqui fazer algumas correções ao livro. O livro, como eu disse, o livro vai definir claramente o que é o fascismo enquanto ideologia, vai expor as suas raízes, vai expor as suas fontes intelectuais, ele vai refutar as caricaturas, principalmente da esquerda, e, no entanto, não vai se basear no eixo normativo correto, que é a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Uma sociedade orgânica cristã. Uma monarquia que vise de fato o bem comum. Uma economia justa, tá? Que não seja indiferente à lei natural, às normas morais e aceitáveis. E tampouco que não seja estatizante. Então, devemos aqui fazer algumas correções com respeito ao fascismo. Aliás, ao livro do John Hagen. Então, vamos lá. O erro de John Hagen, como dito,
é considerar o liberalismo como a regra normativa que é uma oposição ao fascismo, tá? Isso não é correto. O fascismo e o liberalismo são filhos bastardos do mesmo erro. O fascismo, o liberalismo não é o eixo da moralidade que deve ser usada como régua para contrapor o fascismo. Tá? Esse é o erro capital de John Hagen. O que deve ser considerado é antes a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo, em que o Estado não apenas é católico, como membro da igreja, subordinado a ela, com a missão de promover a virtude, combater os vícios e conduzir as pessoas à santidade e também à salvação eterna. Tá? O liberalismo, ele dissolve a ordem, atomizando os indivíduos, e com essa atomização virá a massificação e facilitará o totalitarismo de ideologias como o fascismo, o comunismo, o bigodismo e qualquer outra que possa surgir ou que os senhores lembrem. Então, o fascismo, ele não busca dissolver a ordem cristã, mas tenta substituir a ordem antiliberal por uma outra ideologia moderna e totalitária. Então, basicamente é o seguinte: a tese do John Hagen ensina que o fascismo é uma ideologia coerente que surge como uma revolta totalitária contra o individualismo liberal. Basicamente é isso. Tá? Anotando aqui. Se nós considerarmos corrigir a tese para uma linguagem tomista e católica, podemos dizer o seguinte: o fascismo é uma ideologia moderna, herdeira do idealismo hegeliano, que propõe um Estado total e espiritualizado, que absorve a pessoa em uma unidade política artificial, considerando, pelo que o José Miguel Gambra coloca em La Sociedade Tradicional e seus Inimigos, ideologias totalitárias, no qual o fascismo está incluso, considera que a sociedade civil é essencialmente una e apenas acidentalmente complexa. Tá? Os indivíduos que compõem a sociedade seria como se fosse um mero acidente e não algo essencial. É aí, inclusive, que confundem o que Aristóteles ensina. Tá? Lendo o livro de John Hagen, parece que Aristóteles teria uma influência sobre o fascismo, sendo que não, são os intelectuais fascistas que não compreenderam suficientemente bem o que Aristóteles ensina. Tá? Nem Aristóteles, nem Santo Tomás de Aquino. A complexidade da sociedade civil e do Estado é essencial, não é acidental. Porque o povo não é uma massa a ser governada sob a bandeira de um partido. Tá? Inclusive, tem essa questão também. O fascismo é um governo partidário, o que é levado em consideração a ideologia do partido. É um partido uno, claro, um partido só, mas ainda partido, ainda que não seja multipartidário, como é a democracia moderna. Então, se analisarmos isso à luz da metafísica, tá? Recomendo que leiam a Metafísica da Revolução, para vocês entenderem bem. O liberalismo e o fascismo não são opostos. São filhos do mesmo erro. Tá? Que erro é esse? É o liberalismo per se? Não exatamente. O erro que nós podemos nomear aqui se chama a rejeição da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. A rejeição da soberania de Cristo Rei. É esse o erro, tanto do liberalismo
como do fascismo. Alguns podem objetar, tá, Kaki? Mas vejam só, o fascismo concedeu certos privilégios à igreja, protegeu a igreja em certo momento. Eles tiraram a igreja do cativeiro, de como estava antes. Então, meus amigos, aí que está a coisa. Vamos lá. A Itália estava, digamos assim, sitiada por hostes diabólicas. De um lado, temos aquele liberalismo maçônico, anticlerical, aquele liberalismo promovido pelo Garibaldi, e do outro lado, nós tínhamos o comunismo, né, cujo principal nome e influência era Antônio Gramsci. Né? Tava essas duas hostes, e a igreja que estava em Roma estava sitiada. Então não tinha muito para onde correr. O fascismo surgiu como se fosse uma entidade que combateria esses opostos, esses falsos opostos, e que ajudaria a igreja. E, de fato, isso aconteceu em certo momento. O Vaticano foi fundado enquanto Estado soberano dentro de Roma. Mas, meus amigos, o Vaticano é a migalha que caiu da mesa dos radicais após a dissolução dos Estados Papais. É isso que representa o Vaticano. E é isso que poucas pessoas percebem. Compare. O Vaticano é um nada perto do que tinha antes. É um nada. O que os fascistas fizeram foi dar migalhas à igreja. É isso que deve ser considerado. Tá? Então, veja só. Devemos considerar o seguinte. O fascismo e o liberalismo são erros incompatíveis com a doutrina católica. Ambos negam, de modo diverso, tá, a verdadeira natureza da pessoa e do Estado e daquilo que a igreja ensina. Ambos rejeitam a realeza social de Cristo. Ambos rejeitam a submissão do Estado à igreja. A igreja que deve ser o norte moral do Estado, para que o Estado possa ser o norte moral do indivíduo. O católico, ele também não escolhe entre um e outro, ele rejeita ambos, tá? Ele pode escolher entre um e outro como mal menor, mas não pode aceitar totalmente os princípios de cada um. A única posição correta e legítima é a realeza de Cristo, tá? A ordem natural, os corpos intermediários e também, por que não, o autêntico corporativismo. Mas o corporativismo legítimo é o medieval, que respeita o princípio da subsidiariedade, e o corporativismo fascista não é isso, tá? É uma caricatura grotesca disso. O corporativismo fascista é antes, tá? Uma oligarquia, tá? O corporativismo fascista é oligárquico, não é orgânico, não é natural, como foi o corporativismo medieval, tá? Então, devemos considerar isso. Então, meus amigos, o vídeo serve para elogiar, vejam bem, serve antes para elogiar do que criticar. Eu coloco aqui as críticas. Não entendam as críticas aqui como digamos assim, um desaconselhamento, tá, da leitura do livro. Não, leiam o livro, compre o livro, leiam o livro, tá? Depois digam o que acharam,
Mas o vídeo aqui serve para colocar também algumas devidas correções católicas e tomistas sobre o que está aí, tá? O livro eu recomendo vivamente, vivamente mesmo. Não deixem, tá, de conferir. E eu espero que tenham gostado desse vídeo, tudo bem? Com o tempo eu vou colocar algum livro também para comentar, assim, quando o tempo me permitir. E é isso, meus amigos. Então, fico por aqui, fico com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. E não deixe de ajudar o canal e seguir-me nas redes sociais. E ajudando o canal também, vocês me ajudam a comprar mais livros para comentar aqui. Fique com Deus.